Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite a todos vocês que abrem o lar, abrem o coração para nos receber aqui em mais uma roda de diálogo, de conversa pela FEB TV, pela FEDEF TV, Comunhão TV, Rádio Fraternidade, TV Senol e outros mais que repetem o sinal da FEDEF TV. Muitíssimo obrigado e dê-nos licença para que possamos aqui tratar mais um tema. Estamos hoje aqui com nossa querida amiga Marcilene Reis, como sempre. Boa noite, Marcilene. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite a todos os amigos. Nós estamos mais uma vez adentrando na casa de vocês com muito carinho, com muito respeito. E hoje nós estamos assim com uma convidada muito especial, não é, Paulo? Exatamente, Daniela Migliari. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, Paulo, tudo bem, Marcilene? Muito grata pela oportunidade. Dani, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos dos tempos, dos movimentos, da ocupação e das demandas que têm aparecido neste momento de pandemia, além do trabalho que temos exigido muito. Hoje, a Dani, que é nossa colaboradora na Federação Espírita do DF, há algum tempo nos apoia na nossa conversa com a imprensa, no nosso apoio da comunicação, em diversos setores onde envolve comunicação por ser jornalista. Mas a Dani também já escreveu 2 livros, é uma escritora, nós vamos mostrar mais à frente o livro, e tem também atuado com constelações familiares, além do trabalho na doutrina espírita, no movimento espírita. Dani, esse tema que você vai trazer para a gente, vítima ou autor, assumindo o protagonismo da vida. É um tema muito interessante, muito necessário, porque em nossas casas, no atendimento fraterno, seja nos diálogos comuns, a gente percebe muito aquele triângulo que você comentou conosco, né? O algoz, a vítima e o salvador. E muitas pessoas gostam de ser vítima, muitos gostam de ser salvador. E o algoz é sempre um terceiro ator que quase nunca está presente. É um obsessor, é um pai, é uma mãe, é um passado, é uma situação, é um chefe. O que você tem a nos dizer, então, com essa sua experiência de doutrina espírita, constelação familiar, sobre como assumir, né, a autoria do próprio destino, ser protagonista da vida? Bem, Paulo, esse é um tema assim, central, que é estritamente conectado com o nosso amadurecimento interior, né? Porque a grande verdade é que esses 3 pontos desse triângulo, que a gente chama de triângulo dramático, que é um estudo feito por um analista transacional, o Joseph Karpman, ele está em todos nós. Então, nós todos temos esses 3 pontos dentro de nós e a gente alterna esses lugares dentro da gente mesmo, na forma como a gente interpreta a nossa própria vivência, ou como a gente lê o nosso passado, a nossa relação com mãe e pai, a nossa relação no casamento, com filhos. A gente está sempre alternando esses 3 lugares o tempo inteiro quando a gente está preso dentro desse triângulo dramático, né? E olhar e assumir esses 3 lugares é a única forma que a gente tem de sair desse espaço.
Então, espera um pouquinho que a Marcilene vai fazer a prece. Você já deu um preâmbulo, já deu um gostinho de quero mais. Ótimo. E ela vai orar para que a inspiração venha para você. Marcilene, faça o seu trabalho, por favor, que a gente está bastando à frente. Não, esse assunto pede uma prece daquelas, Marcilene. Vamos lá. Então, tá bom, daquelas então, vamos lá. Então, nesse instante, fechemos os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai de misericórdia infinita. E peçamos ao Pai para que possa inspirar a nossa companheira Dani, para que as suas palavras possam ir ao encontro das necessidades daqueles que estão precisando de uma palavra de consolo, de esclarecimento, de acolhimento. Muita luz para nossa companheira Dani, muita luz para todos aqueles que neste instante vão nos escutar e para aqueles que no futuro também vão nos escutar. Que possam todos sentir-se como filhos queridos de Deus e com a certeza plena de que Deus não desampara nenhum de nós. Nenhum de nós. E o Cristo disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. Então, nenhum de nós irá se perder, pois o Cristo, nosso irmão querido, estará sempre pronto para nos resgatar. Aproveitemos esta oportunidade bendita para aprendermos um pouquinho mais a respeito da Boa Nova e tenhamos sempre a certeza de que Deus está conosco. Obrigada, Senhor, que a tua paz, o teu amor possam sempre fazer morada no nosso coração e na nossa mente. Que assim seja. Assim seja. Então, agora sim, né, Dani? Fique à vontade. O tema é bastante interessante, né? Só para lembrar a todos os nossos companheiros que o tema é, olha, vítima ou autor, assumindo o protagonismo da vida. Então, Dani, o que você tem a nos falar sobre isso? Só um pontinho antes, Marcilene, avisar, né, as pessoas que quiserem ir registrando as suas perguntas no chat, que depois, nos 20 ou 30 minutos finais, vocês dois vão intermediar algumas das perguntas, não é isso? Exatamente, isso. Tá, então agora são 12 minutos, eu vou falar até 40, é isso? Pode falar até às 19h10, mais ou menos. Ótimo, combinado. Okay? Então vamos lá. Vamos lá. Já pegando um gancho na sua prece, Marcilene, onde você comentou, né, que Jesus, né, das suas ovelhas nenhuma se perderá, e ele se colocando como o grande farol da humanidade, como o livro dos Espíritos nos ensina, que ele foi o tipo mais perfeito, né, que já passou aqui por essa terra, nesse sentido de nos inspirar, né, de nos levar a buscar o melhor em nós, dentro da proposta que ele trouxe, que é uma proposta muito renovada e revisitada pelo Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que traz uma interpretação não de algo externo como um salvador, mas como um elemento de exemplo, de exemplaridade, e que eu, em conexão com esse exemplo, eu, inspirada por esse exemplo, posso encontrar o meu lugar na minha própria existência, porque se cada uma dessas ovelhas importa, se cada uma dessas ovelhas tem um papel único e fundamental e nenhuma é igual a outra, essa presença singular, né, como um grande quebra-cabeças, que eu gosto sempre de fazer essa analogia. Quando falta uma pecinha que seja, a gente fica com toque, a gente fica assim, meu Deus, né? Perdeu a função todo esse quebra-cabeças quando falta uma peça. Então, assim, essa já é uma história
que nos convida a assumir o nosso protagonismo, o nosso lugar, de uma forma totalmente única, de uma forma totalmente original, e que os contornos da minha pecinha, o desenho que está colocado e aparecendo ali, ele faz a diferença no todo. Às vezes a gente tem uma sensação de menos-valia, que a nossa presença não vai fazer diferença, de que como que eu vou contribuir, né? Mas a grande verdade é que todos nós temos infinitos potenciais divinos dentro da gente, né? Essa centelha divina dentro de nós que nos habita, como quando a gente faz aquele cumprimento do Namastê, eu falo que essa centelha divina que habita em mim também reconhece e vê a centelha divina que habita em você, essa conexão com Deus em mim, esse Deus que está em você. Então, quando a gente consegue viver esse potencial, nós respondemos sim naquela chamada que Jesus fez para a gente, como professor que está na escola e que faz uma chamada muito ativa e fala: deixai brilhar a vossa luz, né? Agora, durante o nosso estágio evolutivo, a nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, a gente sempre se vê diante daquele início da nossa sementinha, da nossa criação. Fomos criados simples e ignorantes, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. E dentro dessa perspectiva do simples e ignorante, eu tenho que entender que eu vou passar por estágios naturais de maturação. Aqueles estágios onde eu vou engatinhar, inicialmente, fazendo uma analogia com a nossa infância espiritual, que é uma referência que aparece recorrentemente na codificação espírita, em todos os 5 livros de Kardec, tanto Kardec quanto o grupo de espíritos que fez toda a intermediação das respostas e das comunicações, eles se referem em vários momentos a essa analogia da infância espiritual, como um estágio evolutivo. Então, que a gente entenda a naturalidade do processo, a naturalidade da gente ficar preso dentro desse triângulo dramático entre vítima, algoz e salvador, como um estágio natural. No entanto, nós estamos sempre em movimento. Nós somos esse amor em movimento. E quando eu consigo olhar e conhecer as velhas armadilhas do meu ego, as velhas armadilhas do meu ser, tem aquele momento em que eu paro e vejo: eu já conheço isso aqui. Lá estou eu de novo. Ou dando uma de perseguidora, uma de algoz, indo atrás de alguém, por exemplo, numa relação na minha família: ah, você não muda mesmo, você só faz as coisas assim, você vive fazendo tal e tal coisa e tal, enfim. Essa muitas vezes até é a fala da vítima, né? E que, na verdade, se você olhar um pouquinho mais, muitas vezes a vítima, ela é extremamente agressiva, ela é extremamente crítica, né? Então, vem o outro lado, aquele lado meu salvador, que é muito comum aparecer também, né, nos nossos estágios evolutivos iniciais, que quando eu não consigo me salvar, eu tento salvar o outro. Eu projeto lá fora aquilo que eu não consigo fazer comigo mesma, né? Então, a proposta é que a gente veja todo e qualquer ser humano como capaz de administrar a sua própria caminhada, a sua própria evolução, que nós vamos estar ali sim para interagir, para apoiar, para um e outro prestar um serviço, por exemplo, uma situação de caridade, uma situação que a gente faz desse lugar certo, não de um salvador que está de cima para baixo, salvando um necessitado, mas como um irmão, irmanado mesmo, que a gente vai se apoiar na caminhada da vida, sabendo que aquilo ali é uma fase difícil que a pessoa está passando e que a gente vai dar aquele apoio. Muitas das vezes, o apoio mais desejado é aquele apoio silencioso, um abraço, um olhar que respeita o tempo e a dor do outro, né? Então, assim, a gente entender a naturalidade é um primeiro passo muito importante para a gente olhar para esse tema de ser vítima ou autor, ou ator, né? E autor mesmo, em termos de autoria, assumindo esse protagonismo de escrever as páginas da minha existência, né? Então, um dos elementos que eu gosto muito de tratar é o nosso centro de poder. Quando eu tenho o poder de fazer as minhas escolhas, quando eu tenho o poder de fazer as minhas reflexões, e eu assumo, eu tenho a minha autorresponsabilidade,
eu estou usufruindo de todo o meu poder perante a vida. Eu estou agindo, fazendo algo novo, e eu falo, eu assumo, eu fiz assim. E eu assumo as consequências daquilo que eu fiz. Horas se manifestando por meio de um erro, por meio de uma dor, por meio de algo que incomodou a mim ou ao outro, mas que se eu pego o aprendizado do feedback que aquela pessoa me trouxe, ou da minha própria sensação de culpa, porque a culpa é um sinalizador muito interessante, como diz Emmanuel, que é a voz da consciência ouvida tardiamente, e se eu pego e analiso isso a fundo, eu posso utilizar aquela experiência como aprendizado. Então, é aquele momento em que eu posso até ter sido um algoz temporário, né? E ao invés de eu virar e falar assim, eu agi assim por sua causa, eu agi assim porque fulano de tal fez tal coisa. Quando eu jogo a culpa e a responsabilidade do que eu fiz para fora e para alguém, é como se eu estivesse entregando todo esse meu centro de poder para outra pessoa. Toda a minha possibilidade de ação, de reação, de escolha, eu passo lá para fora. Alguém fez e eu simplesmente estou ali, né? Seguindo e fluindo conforme a gosto, né? A gosto de Deus, nesse sentido pejorativo dessa expressão. Como se eu não tivesse a possibilidade de olhar para aquilo e falar, sim, foi assim, eu fiz dessa forma, e agora eu vou procurar dar o melhor aproveitamento para essa experiência. Porque quando você for questionado de novo pela vida, quando todos nós somos questionados de novo pela vida com relação a algum aprendizado interno nosso que a gente não consegue, digamos assim, ainda firmar o nosso pé, porque ainda estamos na nossa infância espiritual, a vida vem e refaz essa pergunta N vezes, né? Justamente para que a gente possa firmar o pé nesse aprendizado. E aí você vai encontrando uma maneira de responder mais e mais ampla, até que chega num certo momento que aquela resposta está efetivamente respondida, e graças a Deus a vida segue adiante e vai nos devolvendo outros tipos de perguntas. É como se a gente tivesse passado naquela matéria e a gente vai ali mais adiante. Então, esse centro de poder, muitas vezes, que nós temos, ele é projetado lá para fora, tanto quando a gente está culpando as outras pessoas, quanto quando a gente está pedindo para ser salvo por alguém. Eu vou deixar que o dirigente do meu grupo me diga o que fazer. Porque os espíritos, porque os mentores, porque não sei quem vai fazer por mim. Né? Esse também é um pensamento mágico, também é uma forma de ser uma vítima, só que é uma vítima que está projetando num salvador lá fora, né? A responsabilidade da sua própria vida, a responsabilidade das suas próprias atitudes. Então, esse deslocamento do centro de poder se dá muitas vezes com esses dois extremos. Ou eu culpo, ou eu projeto a minha salvação em alguém, em alguma forma de pensar, algum tipo de conhecimento ou de doutrina. O que acontece é que nós entramos em contato com os conhecimentos, com o Evangelho, com a doutrina espírita, com tantas outras expressões religiosas, para quê? Para que a gente, tendo esse conhecimento, que nesse prisma espírita tem essa leitura, mas a gente sabe quantas outras religiões tratam de temas tão semelhantes, mas simplesmente com um nome diferente, né? Porque Deus está presente em tudo, em todas as religiões, não é só no espiritismo, é lógico. Agora, são diferentes leituras para a mesma essência. E quando eu consigo olhar para essa essência com esse protagonismo, eu reconheço isso em mim, eu reconheço isso no outro, e eu me aproprio dessa atitude. Aí é a hora em que, quando a gente ouve tantos e tantos mentores, tantas e tantas histórias dizendo que palavras, palestras, lives, né, tudo isso a gente consegue muitas vezes fazer, e é maravilhoso estudar. Agora, onde que o evangelho se realiza? Né? É na nossa ação. Por isso que é tão importante a gente se colocar nesse papel de protagonismo, da gente agir da forma mais iluminada possível, momento a momento. Né? Eu gosto muito de uma parábola que eu vou ler para vocês, que é a parábola do espelho. Ela é bem curtinha, mas ela explica muito bem esse processo
para sair da vítima, né, e ir para o autor, e eu só consigo falar autor, né, da nossa própria vida. Vamos lá. Era uma vez um espelho um pouco enferrujado, amarelado pelo tempo, com muitas ondulações em sua superfície. Ele vivia triste, pois sentia-se inadequado para refletir as belezas da vida, devido à sua estrutura bastante irregular. Embevecia-se com a natureza e pedia a Deus que o auxiliasse a ser um novo espelho, com uma textura lisa, bela e eficiente para refletir as coisas do mundo. Viveu muito tempo nesse jogo de autoacusação. Sofria e sentia culpa por não ser tudo o que desejava. Foram muitas e muitas mudanças de casa. A cada novo lugar, sentia-se cada vez mais impotente para cumprir a sua função primordial. Num belo dia, jogado no canto de um quarto abandonado, percebeu-se refletindo, à sua maneira, um lindo pássaro que pousara no batente da janela empoeirada. Sentiu uma alegria tão imensa, uma gratidão tão bonita, que naquele instante reconectou-se com o seu propósito interno e pensou: ainda que tortinho, posso refletir as belezas da vida. Daquele dia em diante, passou a alegrar-se com qualquer imagem linda que passava por seu caminho. Parou de focar naquilo que não estava pronto, como desejava, e pôs-se a servir, como podia. Conforme o espelho fortalecia-se no propósito de fazer o seu melhor e agradecer, nem notava que as suas ondulações iam amainando-se com o tempo. As arestas foram sendo aparadas e os reflexos tornaram-se cada vez mais claros e definidos. Na alegria de servir, uma paz e uma certeza sem igual transbordavam incessantemente do seu coração. Sem mais reparar tanto em suas formas, seguia fluindo no amor em movimento, focado em sua missão: permitir-se ser a simplicidade que fez do seu espelho a alma, onde reflete até hoje a vossa santa imagem. Eu gosto muito dessa parábola porque ela traz, inclusive o finalzinho é uma menção à prece de Cáritas, né, que nos coloca como esses espelhos a refletir a beleza de Deus. Esses espelhos que vão simplesmente mostrar, né, esse amor infinito, essa misericórdia divina que nos traz para essa existência, para que a gente possa se experimentar, né, nas experiências com a gente mesmo e com os outros. Então, conforme a gente vai servindo com alegria, com leveza, né, sem precisar ficar se autoacusando, dizendo o que é certo, dizendo, né, o que é errado, e simplesmente fazendo melhor a cada momento, a gente, sem perceber, quando vê, as coisas já se amainaram, né? Porque vem todo o amor de Deus, quando ele toca esse nosso magneto interno, esse espelho interior. Quanto mais conflito eu tenho, mais ele reflete essas ondas de conflito. Isso chega na plasticidade da vida, nas relações, e retorna para mim como uma resposta que muitas vezes traz para a gente o conflito que está dentro. Aí você fala, poxa, por que eu estou atraindo sempre as mesmas relações, sempre o mesmo tipo de conflito para a minha vida? Porque esse magneto interno traz justamente o cerne do nosso espírito, aquilo que precisa ser tratado na gente mesmo, por meio da interação com os outros. Então, ao invés de eu me sentir perseguida ou uma vítima do destino, eu posso perceber, peraí, toda vez está vindo a mesma pergunta para mim. Como que eu posso olhar para essa pergunta como um ato de amor da vida comigo, de Deus comigo? Como que eu posso olhar para isso e ter uma atitude renovada, como o Hamed, né, nos convoca às nossas atitudes renovadas? Como que eu posso ter uma resposta diferente, né? E aí eu sempre fico lembrando também da cena final do filme do Divaldo Franco, quando ele diz, né, que ao invés de pagar pelas coisas que ao longo da caminhada evolutiva dele como espírito, um espírito em aprendizado como todos nós, com a sua infância espiritual,
o mal que ele fez, eu não quero mais pagar com sofrimento, pagar com dor. Eu quero me reajustar e me reequilibrar. Veja bem, eu já saio do pensamento da dicotomia de dívida e de pagamento e eu vou para essa misericórdia de um pai amoroso, que eu não vou mais me apresentar diante de um tribunal da minha consciência, eu vou me apresentar diante de um altar, onde eu vou achar lindo, onde eu vou louvar, onde eu vou me embevecer com os bons exemplos e eu vou dar expressão a isso com alegria, como um aprendizado, como um reajuste, um reequilíbrio com aquilo que foi, que de fato demanda uma reparação, demanda um equilíbrio, mas eu não preciso passar a vida inteira pagando, não precisa ser na base da dor, né? Pode ser, como o Divaldo nos ensina naquela cena final, eu quero quitar isso, né? Me reequilibrar com isso por meio do serviço, da alegria, da gratidão, né? Da leveza, do amor. E então, assim, esses exemplos que a gente tem, né? Dessas pessoas às vezes nos parecem tão distantes, né? Mas isso começa no momento presente. E uma forma prática de colocar isso em ação é no momento em que começa a emergir em mim uma primeira intenção, né, de reclamar, de maldizer, que eu esteja sempre em conexão com os meus próprios sentimentos, né, que eu possa estar olhando para isso em mim e que eu consiga, naquele momento que antecede isso, respirar fundo e falar: peraí, eu tenho algo a agradecer aqui. Digamos que um carro fura o pneu, eu posso pelo menos agradecer que eu tenho um carro, que eu tenho recursos, que eu posso pedir ajuda, que eu estou podendo dirigir. E por mais que pareça uma visão poliana da vida, não é, é uma escolha ativa, né, da gente realmente encontrar algo para louvar, algo para agradecer e algo para seguir adiante. E não precisa ser necessariamente pela dor e pelo sofrimento e pela vitimização. A vítima, muitas vezes, ela é bastante menosprezada nessa nossa sociedade atual. Ninguém gosta de pagar de vítima, né? Embora a gente viva nela, né? Ninguém gosta de admitir esse lado de vítima no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Agora, eu costumo dizer que a vítima também, ela nos ensina bastante, porque quando a gente está se vitimizando, a gente está entrando em contato com os nossos recalques, com as nossas zonas de medos e de inseguranças. Então, estar em contato com a nossa vulnerabilidade, com os nossos recalques, que eu sempre falo com o livro que eu escrevi, O Abraço à Sombra. A nossa sombra, esses aspectos nossos que são menos evoluídos, são o quê? A nossa infância espiritual. São esses elementos onde a gente ainda está em movimento, a gente ainda está aprendendo. Eu me refiro a isso amorosamente como os nossos aindas, né? E que não me definem, né? E nem definem os outros. Às vezes a gente lança esse olhar tão duro que nós temos sobre nós mesmos, a gente lança nos outros também, dizendo: ah, aquele ali não presta, aquele ali, né, não tem jeito. E a gente sabe, né, que a evolução e a vida, ela não se presta a dar passos para trás, ela pode até estagnar um tantinho, mas ela logo dá um jeito de dar uma rasteira, a gente sai capotando para poder seguir adiante, graças a Deus, né, porque quando a gente cai, é a hora de levantar, né? Então, assim, a vítima em nós não é vergonha para ninguém, é natural, é humano. Agora, que a gente dê movimento, porque senão a gente entra naquela estagnação, né? Que dói tanto, né? Ah, mas mudar dói. O que eu digo é, permanecer como estamos dói mais ainda, né? Então, que a gente possa dar movimento. Eu estando aqui, no momento presente, a vida sempre vai apresentar uma nova pergunta, principalmente na lida com o próximo mais próximo, especialmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo dentro de casa e precisando olhar de frente para os contextos relacionais que criou nos últimos anos, para aquele casamento, para aqueles filhos, para aquela relação produtiva com a nossa profissão.
Então agora é um momento, uma hora assim, né, da verdade mesmo, a gente está sendo convidado a olhar para isso e entender que a gente joga no nosso time, que nós somos os nossos melhores amigos, né? E que a gente pode utilizar essas dores, essas sombras, esses recalques e esses lugares como insumo de autoconhecimento. Não é vergonha para ninguém errar, não é vergonha para ninguém cair. O que importa é o que a gente faz com isso, né? E todo mundo tem essa possibilidade, especialmente com a bênção do Espiritismo, né? A gente tem aí quantos livros, quantos exemplos, quanta coisa linda, para que a gente possa colocar em prática com o próximo mais próximo. E quem é o próximo mais próximo de todos? É a gente com a gente mesmo, né? E quando eu consigo ter esse olhar de alto amor, de naturalidade com o processo, de leveza com o meu caminhar, mas também não é uma leveza e um alto amor que vai virar um colinho para sempre, como eu brinco, um abraço de afogados, não é isso. Mas é assim, a gente reconhecer que a gente está encaminhada, mas sempre buscar o passo seguinte, sempre estarmos com o coração aberto para o novo, e vemos o outro também dessa forma, naturalmente. Quando eu me olho com esse auto-amor, ele enche meu copinho dentro, que ele, como é que eu falo? Né, enfim, vai para todos os outros também. Ele deságua, né, esse amor para todo mundo, ele se preenche daquilo, e ele acaba também indo para esse meu olhar em direção ao outro, e eu falo, eu sei o que é isso, eu já me senti assim, me sinto recorrentemente assim. Eu caio, eu levanto. E aí a gente se reconhece um ao outro nessa humanidade, nessa naturalidade do processo. E aí esse evoluir não precisa mais ficar ou vítima, sabe? Ou algoz ou salvador. A gente simplesmente se concentra no nosso processo evolutivo e dá ao outro o mesmo direito. Eu gosto muito de uma frase de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que eu vou ler aqui para vocês, ó. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, ou seja, a sua realidade do momento, aquilo que se apresenta no aqui e no agora. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Ou seja, não basta você só se aceitar como é, você precisa dar o movimento seguinte para seguir se aprimorando. E somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara e sem deterioração. Ou seja, eu vou encontrar a mim mesma sem ficar fingindo que eu já sou algo que eu não sou ainda, não preciso dessa máscara, né? Mas também eu não vou ficar me deteriorando, falando, nossa, eu não presto, eu não presto, eu não presto, né? Essas duas visões são duas visões que a gente não está em conexão com o real, com a minha realidade naquele momento, né? E ela finaliza, para isso essa pessoa não se julga, não se condena, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se, né? E eu gosto de complementar, e segue adiante, aberta para o novo, para o momento seguinte, né? É isso mesmo, eu vi aqui o Luciano me dizendo, ó, transborda, eu estava procurando essa palavra, né? Quando meu copo se enche desse alto amor, ele pode transbordar esse olhar para o outro também, né? Então, que a gente saiba dar esse aproveitamento da nossa caminhada diante das nossas quedas, diante das quedas dos outros, né, com esse alto amor, porque aí eu passo a ser essa autora, essa protagonista do meu caminhar, né, a cada momento, sem precisar ficar me elevando demais, sem precisar ficar me rebaixando demais, mas em contato com a minha realidade interior daquele momento e usando todos esses instrumentos que a gente tem, né, dos conhecimentos, do espiritismo, especialmente do exemplo do Evangelho de Jesus, que isso nos conduz aí por um caminho que pode ser leve, pode ser tranquilo, não precisa ser tão pesado e tão sofrido, cheio de expiações. Eu posso fazer uma releitura da expiação como um processo de reequilíbrio, de reajustamento
que é absolutamente misericordioso, caridoso, né, na nossa vida. É possível, né, evoluir com leveza e estando em contato com essa nossa realidade psíquica do momento. Bom, pessoal, acho que cumpri aqui o tempo, 7h10. Me conta aí. Sim. Paulo, libera seu microfone. Britanicamente, Dani, está tudo no tempo. Algumas questões e eu queria questionar você em relação a essa questão dessa leveza, dessa dificuldade. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, como manter a leveza? Já que nós estamos, às vezes, enterrando pessoas sem poder fazer um velório, nós estamos pais queridos, pessoas frágeis, dependendo de nós, muitas vezes não podemos nem ver, às vezes eles adoecem, morrem, a gente não pode nem acompanhar, tem acontecido demais, a gente tem visto isso, antes só se via na TV, agora a gente já ouve no grupo de amigos, no grupo da família, essas coisas acontecendo. Como manter essa leveza diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nos parece, às vezes, um privilégio estar aqui nesse momento, pois parece um grande vestibular espiritual, mas também... Não, certamente, Paulo, a gente sabe que nesses momentos de perdas, né, que a gente diria catastróficas dentro de um sistema familiar, de alguém tão importante, de Deus na situação, acho que a palavra leveza se aplica de forma nenhuma, a gente vai precisar entender a naturalidade do processo, da perda, do luto, né? Isso é uma coisa, assim, que a gente não tem como correr. Acho que somos humanos e o luto é um estágio que não pode ser negado, né? Agora, para nós que somos espíritas e compreendemos essa realidade transcendental da vida, a gente sabe que não tem uma folha, né, que caia sem que seja aí dentro de uma ordem maior. E nos assuntos do coração, trazer essa racionalidade dos ensinos, das compreensões, vai precisar acontecer no momento certo. A gente já tem um preparo intelectual que ajuda muito, mas que não vai poder negar a dor, a saudade, aquilo que Chico, né, sempre dizia, que a dor, a saudade, ela é natural. A questão é a revolta, é o ódio, é a sensação de vingança, né? Quando isso começa a ganhar muito espaço, a gente vai perdendo a leveza possível nesse processo, né? Agora, se a gente confia que aquilo foi daquela forma e que, de alguma maneira, aquele espírito que continua encaminhada vai seguir presente no coração de toda a família, de todo mundo que está aqui, e segue adiante na sua jornada evolutiva, a gente começa a se render com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de leveza, no tempo da realidade, do meu luto, do meu ser, para a naturalidade dos ciclos de vida, morte, né? Isso você vai repetindo vida, morte, amor. Amor está ali no meio, né? Vida, morte, vida, morte. O amor está nos conectando nesses dois lados da existência, ele está ali, permeando esse ir e vir, dentro da lei de destruição, que é uma lei natural também, né? Então, eu vou, por meio desses conhecimentos, compreendendo e trazendo a naturalidade do processo, desde que eu respeite o meu tempo, a minha humanidade, o meu luto, porém aberta, né, a, por meio da gratidão, dar o passo seguinte para que isso se apazigue, né, no seu próprio momento certo. Dani, muitos de nós temos o hábito de repetir padrões de sofrimento, né? A pergunta é, por que nós fazemos isso? E o que fazer para não ficarmos repetindo padrões de sofrimento?
Até comentei isso um pouco na minha explanação, que com relação à nossa história espiritual, a gente já traz determinados conteúdos de muitas e muitas existências. Eu gosto muito de usar uma imagem para entender isso, que é como se fossem várias camadas de pão de forma, que a gente vai colocando uma em cima da outra, como as lâminas das nossas existências, e aí eu pego e passo um palito de churrasco daquele no meio, assim, de todos os pães de forma, né? Esse cerne que está ali imprimindo a sua presença em tudo, né, em cada uma dessas lâminas da existência, ele traz aquele ponto crucial do meu ser que eu preciso ainda olhar. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a maior parte, no capítulo 5, que a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas dores, elas vêm justamente dessa vivência que a gente tem no aqui e agora, nessa vida, que uma parte muito ínfima se refere às anteriores, né? Mas eu gosto muito de pensar que tudo que estava lá para trás, que realmente importar, está nesse cerne que vai se expressar por meio daquela família terrena na qual eu encarnei, que por lei de ressonância e de sintonia eu atraí para que eu pudesse lidar com os aspectos meus que precisam vir à tona. Então, nesse sentido, quando eu estou emitindo esse sinal desse conflito que eu vivo interno, desse meu cerne interior, naturalmente eu vou atraindo situações que respondem a essa emissão do meu espelho, do meu magneto interno. E isso se replica lá fora, com as relações, com as situações que eu vou buscando inconscientemente para poder justamente lidar no meu interior, encontrar novas formas de responder, né? Então, conforme eu vou me revisitando e mergulhando no conhece-te a ti mesmo, eu vou tendo mais e mais clareza sobre quais são os meus velhos gatilhos, né? Então, eu gosto muito de usar a analogia, né, de quando você tem, por exemplo, um velho gatilho seu, que quando você vê, você já foi e já deu um soco. Você deu, quando você viu, você já nem percebeu, você já deu um soco. Qualquer que seja aquela situação que você está repetindo, né? Até que chega uma hora que você vai tomando tanta consciência daquilo, por meio de uma atitude de querer ver. Peraí, lá estou eu de novo vivendo isso. Por que eu estou me sujeitando a isso? Onde que está o cerne em mim? Aí, quando eu vou dar o soco de novo, eu já vejo a minha mão indo. Ela vai mais devagar e eu vejo ela indo. Até que chega uma hora que eu olho para minha mão e falo assim, não, de novo eu vou entrar nisso? E aí eu desisto de dar aquele soco, né? Então, é um caminhar, um revisitar essas situações em muitas oitavas diferentes, né, em muitas espirais, até que chega um momento, né, em que a gente consegue trazer para a consciência. E tem práticas e formas diversas de avaliar o núcleo que comanda essa atração. A constelação familiar é uma delas, em que a gente vê que algum movimento do nosso psiquismo não se completou e eu fico presa naquela mesma resposta de sempre. Eu estou sempre respondendo daquela mesma maneira. Então, hoje em dia, existem muitos recursos, a constelação familiar é um deles, né, para que a gente possa olhar para esses lugares internos onde a gente está, digamos assim, enganchado. Dani, falando de constelação familiar, a gente às vezes conversa com pessoas que já frequentaram, vivenciaram, e vem aquela pergunta que eu gostaria que vocês nos esclarecessem. Constelação familiar é uma prática espírita? Então, a constelação familiar é um recurso e uma ciência, né, terapêutica também, que foi desenvolvida por Bert Hellinger e por Sophie Hellinger, e ela não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com religião, né? Embora nós, como espíritos que somos, quando estamos em qualquer processo que seja nosso, na nossa vida escolar, na nossa vida profissional, é lógico que toda experiência, né, na matéria é algo que nos serve de aprendizado, de instrumento espiritual, mas não é algo espírita, nem mediúnico, tá?
É um conhecimento mesmo, que foi desenvolvido por Bert Hellinger e que é utilizado para acessar um campo inconsciente de informações. Então, quem quiser saber tem que procurar um profissional, então, para vivenciar isso. Exatamente, né? E procurar um profissional que não é um profissional fácil de se formar em constelações, né? É algo que leva muito tempo para você amadurecer, para você acessar o campo sistêmico, familiar de uma pessoa, é muita responsabilidade, então é preciso sim tomar cuidado. Para quem você está dando a senha Wi-Fi da sua família, porque esse constelador, ele acessa um campo de informação onde estão contidas todos os registros e memórias da sua família e que se fazem presentes ali por meio de representantes. Então, o constelador, ele observa a movimentação entre esses representantes e consegue perceber onde esse fluxo está interrompido, para que possa ser restabelecido e sua vida volte a fluir um pouco mais em ordem, né, com os 3 princípios princípios da vida, assim como a gente vê o estudo das leis naturais, das leis divinas, no livro 3º do Livro dos Espíritos, a minha compreensão a respeito do estudo da Hellinger Ciência, né, que foi desenvolvida pelo Bert, pela Sophie Hellinger, enfim, vem sendo replicada por diversas pessoas ao redor do mundo todo, é que ele observou, assim como tem a lei da gravidade, do magnetismo, que a gente não consegue enxergar, mas ela está ali presente. Existem também leis que regulam as relações humanas, que se expressam não só no casamento, mas na relação pais e filhos, na relação filhos com pais, na relação entre irmãos, na relação entre sócios de empresas, né? A gente consegue observar que quando algo não respeita uma dessas 3 leis que são estudadas nas constelações familiares, essa ordem se inverte e o fluxo fica interrompido, né? Então, é uma lei natural, da natureza mesmo. Portanto, é uma lei divina, essas leis dos relacionamentos, que foram esses princípios básicos que Bert Hellinger observou. Mas não tem a ver com o espiritismo estritamente, não, Paulo. Então, Dani, assim como a terapia de vidas passadas, que as pessoas também às vezes relacionam com o espiritismo, tem que saber qual profissional que vai procurar, se está bem qualificado, se é uma pessoa experiente, para não cair também nessas armadilhas que muitas pessoas buscam registros de vidas passadas e voltam mais perturbadas, então, né? Com Seria certeza. isso? Com certeza. Você também não vai procurar qualquer médium para conversar. Você não vai se sujeitar a isso, né? Pelo menos quem tem mais essa consciência não vai se expor a esse tipo de risco, né? Então a gente tem que estar sempre procurando boas referências, pessoas confiáveis, né? Que tem muito tempo de estrada para poder começar a fazer esse tipo de atendimento. Por exemplo, a formação de um constelador familiar, eu estou justamente me formando agora, o próprio constelador familiar ter percorrido o processo da sua constelação. Eu tenho que estar muito reconciliada com a minha mãe, muito reconciliada com meu pai, no meu lugar certo entre os meus irmãos, na sequência dos familiares, né, do meu campo familiar mesmo, para que eu possa auxiliar alguém. Digamos que eu tenha uma relação péssima com a minha mãe. Como que eu vou virar constelador de outra pessoa? Né? Eu vou acabar fazendo isso só no mundo das ideias, mas não como uma realidade que está organizada, que se tornou orgânica no meu ser e na minha atitude, né? Então, não é brincadeira fazer essa formação e escolher bem para quem você vai, né, passar a senha Wi-Fi da sua família. Então, a hashtag fica a dica aí, então, né? Marcilene, temos perguntas aí. Você já colheu alguma? Eu tenho uma que eu acabei de receber aqui via WhatsApp, a partir daquele comentário acerca de repetir padrão de sofrimento. Aí, olha só, Dani, a pessoa pediu para eu identificá-la, eu vou chamá-la de Maria, porque Maria é muito, né? Tem muitas Marias, não é? Uhum. Então, mas são poucos que tem o WhatsApp da Marcilene, tá, gente? Não, tem muitas Marias que tem o meu WhatsApp. Tem nada a ver com Maria o nome, tá? Mas olha o que a Maria quer saber, Dani. Ela disse assim: Dani, a minha mãe disse
que os meus namorados têm sempre o mesmo padrão e que eu tenho o dedo podre. Que eu tenho o dedo Já ouvi podre. isso também em outras histórias. Tem a ver, Dani? Eu repito o mesmo padrão? Explica isso para mim, por favor. Vamos ajudar a Maria, Dani? Essa dúvida é de muita gente, para Maria, Dani? Tá. Vai servir para muitas Marias. Então, Maria, eu não acredito em dedo podre. Eu acredito que seu dedo é exato, cirúrgico e milimétrico para apontar aquilo que você está buscando, uma relação que talvez a sua mãe tenha colocado como podre, mas algo que ela observa, né, naquela puxada de orelha maternal que não te faz bem, né? E o fato é o seguinte, esse dedo que está apontando esse movimento que às vezes envolve relações abusivas, relações de destruição, relações em que alguém subjuga o outro, né, em que a gente repete esses padrões que causam dor na gente, que mostra onde algo em nós, né, ainda não se dá ao respeito, ainda não consegue estabelecer limites saudáveis, ainda não consegue comunicar aquilo que Jesus nos ensinou, que seu sim seja um sim e que o seu não seja um não. Aquele lugar onde, por exemplo, você possa estar se expondo a ficar ali a qualquer preço, a migalhas emocionais, a você não perceber o seu alto valor, né? Então, você se amar e se conhecer é sempre o melhor caminho para que você esteja conectada com aquilo que você quer para você, com aquilo que te faz bem, né? Então, quando a mãe fala desse jeito, é porque nós, mães, somos assim, né? Exageradas, a gente às vezes encontra uma forma assim de falar, mas é amor de mãe que não quer ver você repetindo, às vezes, algo que ela pode estar julgando como errado. Agora, se você acha que as suas relações estão ótimas e estão certas, aí também você pode dizer amorosamente para a mamãe: mamãe, a senhora já deu o suficiente, eu recebi minha vida, sou extremamente grata, deixa comigo agora. Eu sigo aqui adiante, estou satisfeita, acho ótimo, não acho podre. Agora, se algo em você concorda com a mamãe, talvez você possa buscar, né, o que ali você ainda pode melhorar na sua relação, né, com o homem que você está escolhendo. Você acha que é podre? Essa é uma pergunta que eu devolvo para você. Dani, e a Marlene Antônia de Jesus, do nosso chat aqui, comenta assim: que mãe, hein? Isso é mais madrasta, mais para madrasta daquelas do passado. Ixi, eu sou super fã das madrastas, não fala delas não, que eu consigo falar horas e horas sobre as vantagens das madrastas. Tá certo. Eu acho que ela concorda, de certa forma, com a mãe, viu? Acho que ela acha que a mãe está certa. Para ela fazer essa pergunta, assim, eu acho que ela está achando que a mãe tem razão. Mas você falou muito bem, né? Auto-amor é muito importante, né? O auto-amor, né? Nós precisamos nos amar, né? E nos respeitar. Então, se não nos amamos, se não nos respeitamos, como o outro vai nos amar, como o outro vai nos respeitar, não é? Exatamente. E qual referência, né? Concordando com a mamãe, ela não ia trazer essa pergunta, né? Não é? Pois é. Então, Paula, Dani, próxima aí? Não, tem uma questão que a Dani falou de dar movimento, né? E eu lembro uma história que às vezes a gente usa na evangelização, mas eu acho que vai valer muito aqui. Dos 2 ratinhos que viram a vasilha de leite no fogão, né, o caldeirão, e eles entraram para beber e aí começaram a morrer, começaram a se afogar. E um falou: ai meu Deus, não tem mais jeito, vou morrer mesmo, parou de nadar e afundou. E o outro: não, volta aqui, vamos nadar, vamos nadar. E aí o ratinho que ficou nadando, chamando o outro, continuou nadando, o outro parou de nadar e se afogou. E o que continuou nadando, azedou o leite virou manteiga e ele saiu, né? Então mostra, né, a questão da movimentação. Agora eu te pergunto, né, para quem tem a culpa, ou para quem tem uma mágoa, né, ou para quem traz um ressentimento, qual o rumo desse movimento, Dani? Como sair dessa prisão, desse calabouço, seja da mágoa, seja da culpa, seja do ressentimento? Que é um movimento difícil, né?
Quando a gente está ferido, né, por alguém, a gente precisa entender que a gente também nem sempre tem a melhor atitude, momento a momento. A gente também já feriu alguém, né? Muitas vezes de uma forma sem intenção, mas acabou que não faz muita diferença a intenção, a gente acabou ferindo alguém. E nós também, muitas vezes, somos frustrados em determinadas relações, e o que acontece é que a gente pode observar aquela situação como algo que vai nos impulsionar adiante, como algo que, olha, ninguém dá o que não tem. Se uma pessoa te ofendeu, porque aquela pessoa não estava bem com ela mesma, e ela acaba, né, tratando o mundo inteiro dessa mesma forma. Não é algo necessariamente pessoal, né? Agora, o que em você atraiu aquele tipo de situação? Vou dar um exemplo assim, Paulo. Uma pessoa que confia demais nos outros, que está sempre buscando alguém para salvar, alguém para se escorar, de uma forma inconsciente. Às vezes pode até estar com isso muito bem disfarçado, isso está ali de uma maneira, por exemplo, eu estou sempre me associando financeiramente com uma pessoa que vai, digamos assim, ser a minha bala de prata para ter a minha prosperidade, né? E aí toda hora fica levando um tombo financeiro, acaba sendo enganado, acaba, né, atraindo esse tipo de situação que nos gera muita dor, muita mágoa e muito ressentimento. O que aquela experiência repetida pode estar querendo me mostrar? Porque cada situação é uma, eu não gosto de estabelecer regra para nada, mas uma coisa que você pode aprender numa situação dessa é, peraí, quanto do meu poder pessoal eu estou transferindo para esse outro? Quanto da minha felicidade eu estou deixando na mão dessa outra pessoa? Eu posso ter uma boa associação com alguém, eu posso ter uma boa história, mas eu preciso estar ligada, eu preciso gerenciar, eu preciso acompanhar. E normalmente a gente só se magoa com quem a gente entrega tudo, a nossa responsabilidade, como a gente se sente na mão do outro, né? Então, assim, normalmente isso vem de um poder exacerbado e fora de lugar que eu estou concedendo para aquela outra pessoa me dar, né? E dentro do próprio espiritismo a gente sabe, né, que esses algozes, essas situações doloridas da nossa vida sempre nos ensinam algo, nem que seja ficar um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais esperto, sabe? Não que não vou mais me arriscar, não é isso, mas que eu possa perceber onde eu estou sendo ingênuo demais, né? Sede prudente, né, como as serpentes, né, sejam mansos como os pombos, mas assim, cuidem, orai e vigiai para ver qual é o nível de poder que você está tirando de você para passar por outro. Que aí é importante, sim, levar um tombo nessa hora, sabe? Porque a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa, a gente não pode estar na mão, né, de ninguém assim de uma forma tão infantil. E aí, conforme eu vou puxando a minha autorresponsabilidade, eu começo a agradecer até por aquela experiência difícil que me ensinou uma nova forma de agir. Eu costumo dizer que a gratidão é a forma mais bonita de perdão. Quando a gente chega a um ponto que a gente olha para a pessoa e fala assim: obrigado pela experiência, eu aprendi. Tudo bem que isso é lá para frente, né, Paula? A gente precisa mesmo processar a mágoa, mas em geral a mágoa está conectada a esse poder exacerbado que eu entreguei na mão do outro. Então, esse movimento passaria por leituras, por trabalhos caridosos, por uma terapia, né? Que movimento você sugere, assim, para quem está preso nesse calabouço? Eu acho que as terapias são sempre muito, muito úteis para a gente olhar onde que a gente está caindo no mesmo lugar, quais são os padrões que nos habitam, que estão nos fazendo repetir, né, vez após outra a mesma história. Eu, obviamente, aconselho muito as constelações familiares, o conhece-te mesmo, você querer ver, você estar em contato com você mesmo, fazendo aquilo que Santo Agostinho nos ensina na última lição do Livro dos Espíritos, a revisitar o nosso dia e a encontrar as nossas melhores formas de agir. Quanto mais eu me autorresponsabilizo, quanto mais eu estou em contato com a minha realidade psíquica, como Joana de Ângeles nos aconselhou, mais eu consigo me mover. Então, queira ver, eu gosto muito, sabe, Paulo, do bom e velho
Pedi e obtereis. A prece é um recurso precioso. Quando você vira e fala, Deus, eu quero ver. Por que eu estou repetindo isso? Mostra para mim. Não precisa ficar pedindo isso todos os dias. Eu acho que uma vez, feita com presença e com vontade, basta. Mas se você realmente quiser ver, ele vai mostrar. Vai chegar um caminho para você. Vai chegar uma música que seja. Vai chegar um filme. Algo vai chegar e vai falar assim, nossa, é isso. E ficar atento. Orar e vigiar. E não só pedir e obtereis, mas depois de pedir e obtereis, você tem que ir para o orar e vigiar para ver a resposta. E muitas vezes a resposta vem de um jeito muito desagradável. Muitas vezes ela vem com aqueles nossos consultores, o próximo mais próximo, que te dá um feedback assim, que você não quer ouvir. Construtivismo, né? Quer ouvir. Poxa, você está me magoando quando você faz assim. Você está nesse lugar. Então, que a gente saiba escutar a fala do outro, para que, separando o joio do trigo, a gente veja o que é projeção, que o outro está jogando o lixo dele em cima da gente, que não cabe, e aquilo que a gente, quando entra a culpa, por isso que eu falo que a culpa ela tem seu valor. A culpa ela tem uma atuação curta, que nos dá aquela ressaca moral que você fala, realmente, eu podia fazer melhor. Né? Quando você eu cai realmente... em si. Hã? Cai em si de alguma coisa. Quando você cai em si, mas o problema é o seguinte, Paulo, quando você fica muito tempo na culpa, ela vira um álibi. Ela vira algo ali que fica ali você de braço dado para não ter nenhuma atitude renovada. Eu não faço nada direito mesmo. Eu sou péssima, eu não consigo me relacionar com ninguém mesmo, então... Aí você começa a usar essa autoacusação como uma desculpa para não se mexer, para perder esse movimento que você falou, né? Então ela vem como despertar responsabilidade. Despertou, assume e toca em frente. Despertou, toca em frente, porque senão ela vira muleta, vira parceiro de mesa de bar para você ficar se lamentando. E como diz, né, ali no livro Nosso Lar, nas zonas estéreis da lamentação, nada nasce ali, né? Muito bem, vamos atender mais uma pessoa. Mais algum zap aí, Marcelene? Não. Tem na rede. Ainda tem uma pergunta aqui da Emanuela. A Emanuela quer saber o seguinte, Dani, ela diz assim, não entendi, como é a postura de Salvador para com o outro? O Salvador, ele está sempre oferecendo algo para alguém, uma ajuda que não foi pedida, porque ele está tentando se atribuir um valor que ele acha que não tem. Ele está tão desconectado da sua autoestima, ele está com tanto medo de ser julgado, né, com tanta fragilidade, que ele começa a querer salvar o outro para sentir que tem valor. E muitas vezes o salvador é aquele que não consegue olhar para si mesmo, salvar a si mesmo, olhar para a sua própria vida, né? E aí ele vai se ocupando da vida do outro. E não é por mal que a gente faz isso. A gente faz isso porque às vezes está difícil de entrar em contato, está doloroso entrar em contato com as nossas próprias questões. E aí a gente sai querendo salvar o mundo, projetando aquela salvação que eu ainda não consigo fazer comigo mesmo, né? Agora, esse é o salvador adoecido. É lógico que a gente sabe que tem um salvador também, que são aqueles grandes servidores da humanidade, aquelas pessoas que estão no serviço, e que é um serviço tranquilo, feliz, que ele não exige um retorno, ele não exige um retorno de reconhecimento, ele não fica esperando ser visto como aquele que fez algo perfeito pelo outro, entendeu? Ele não se alimenta da resposta daquela outra pessoa. Esse é o salvador que está num lugar saudável, por exemplo. A gente vê inúmeros salvadores aí nessas ONGs, nessas expressões maravilhosas, que fazem isso de um lugar interior, de um salvador que está muito saudável. O salvador do triângulo dramático que a gente está falando é um outro tipo de salvador, é aquele que está querendo sempre se atribuir valor dessa forma, ele invade muito, ele tem sempre uma receita pronta, ele tem sempre, assim, uma solução para você. Por quê? Porque ele está querendo justamente
se atribuir esse valor que ele não consegue perceber em si mesmo. Então, conforme a gente vai encontrando a nossa autoestima e uma maneira saudável de servir ao mundo, dessa maneira mais anônima, dessa maneira mais servidora, pela alegria do serviço mesmo, como eu coloquei na parábola do espelho, né? Que é um texto que está no meu livro, no primeiro livro, O Abraço à Sombra. A gente está fazendo aquilo ali pela alegria de servir. A gente está ali porque está gostoso, e não precisa desse retorno, dessa recompensa. Porque normalmente os salvadores da pátria, quando estão adoecidos, eles esperam e eles cobram com juros a salvação. Fazendo um link com o olhai, vigiai e orai, esse salvador adoecido é aquele que vigia, né, que usa o vigiai para vigiar a vida do outro e não vigiar a própria vida? Exatamente. Normalmente ele tem um olhar bem afiado para fora, né, e vive com essa projeção do seu próprio conflito no outro. Dani, essa história da mãe está gerando um chat paralelo aqui de gente falando. Todo mundo dando conselho, né? Tem muita mãe aqui defendendo as mães, que ama, que perdoa, tem gente falando que a mãe está achando que o filho é propriedade, mas enfim, vamos tocar aqui a sua live. Pode mandar ver essas perguntas aí, eu adoro responder. Está esclarecendo. Tem uma questão aqui que foi colocada, deixa eu só registrar aqui, é do Onofre. E ele fala o seguinte, né, pergunta o seguinte: nos relacionamentos abusivos, alternam-se os papéis vítima, algoz e salvador. Como romper esse ciclo? Olha, ele toca dois assuntos, relacionamentos abusivos e o triângulo, né, que você comentou. Como romper? Aí a gente precisa conhecer esses lugares dentro de nós mesmos. A gente vai conhecendo a vítima em nós, o algoz em nós e o salvador em nós. Porque para estar numa relação abusiva, a outra pessoa necessariamente ela está conectada à vítima dentro dela. Ela também está alimentando a fantasia de salvar o abusador. Não, eu vou consertar esse homem, eu vou consertar essa mulher abusiva, eu vou dar jeito nela, né? Então tem o salvador, essas três instâncias estão dentro de nós. Então quando a gente conhece o que em mim está atuando, né? Porque muitas vezes a vítima permanece com aquele algoz só para poder permanecer vítima e ficar acusando o algoz de ser algoz. Ou seja, é uma vítima que é um tanto algoz também, se você parar para pensar. A forma dela agredir é permanecer nesse lugar para mostrar que o outro está errado. Então, nós estamos sempre triangulando. E como bem colocou o Paulo no início, ninguém quer assumir que é algoz. Ninguém quer assumir a sua sombra, né? Agora, aquilo que eu falei, não é vergonha para ninguém ter sombra. Não é vergonha para ninguém estar preso nesse triângulo, porque faz parte da naturalidade da vida, da nossa caminhada evolutiva, experimentar esses recantos dentro de nós, né, para que a gente possa ir encontrando formas de, por meio do autoconhecimento, sair dessa triangulação, né? Tem uma série de estudos, se você quiser depois faz uma busca na internet, né, para olhar para esse triângulo dramático. Tem na Rádio Sistêmica, no Spotify, tem uma colega minha, Mônica Clemente, que fez um estudo muito interessante, 2 áudios bem curtinhos, falando sobre o triângulo dramático, e o segundo áudio é como sair do triângulo dramático, que é justamente ela mostra algumas frases assim típicas e formas práticas de você sair disso, mas a gente sabe que isso não pode ser fabricado ou falado da boca para fora. É o que eu emito que eu vou ficar atraindo e repetindo. Então, o conheça-te a ti mesmo, assumindo essas 3 instâncias dentro de você, se autorresponsabilizando e encontrando novas maneiras de sair. Quanto mais você se responsabiliza, mais você retoma o seu centro de poder. Dani, tem algumas pessoas aqui perguntando do seu livro. Eu ia mostrar, mas você está com ele na mão aí, mostra pra gente, e o Érico já vai passar aqui o link para quem quiser comprar, que a gente está com a promoção dele hoje, especial, lá no nosso site, na livraria. O do Divaldo ou o do Abraço à Sombra? Começa pela Sombra e vai para o Divaldo. Tá. Esse
é o abraço à sombra, encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual, que fala justamente que a sombra, esses aspectos que a gente se envergonha, a vítima e o algoz em nós, o salvador em nós, é tudo natural, é tudo caminho evolutivo para a gente conseguir ir evoluindo a nossa infância espiritual. Só que eu vou encontrar com essa sombra por meio de um abraço, de um acolhimento, do evangelho. Não precisa ser pela culpa, pela expiação, pelo sofrimento. A gente pode dialogar e esclarecer a luz do evangelho, né? Esse aqui é o abraço à sombra, tá bom? E o do Divaldo, que você acompanhou o filme, registrou os bastidores, não é isso? Sim, eu tive a oportunidade de ser contratada pela Intelitera como jornalista, que eu sou jornalista e escritora, para acompanhar os bastidores do filme. Então, eu entrevistei os diretores, entrevistei o próprio Divaldo, os atores, né, as pessoas que estavam envolvidas com esse projeto, e a gente fez aqui os bastidores do filme, que eu brinco que é o filme do filme. A gente teve a chance de observar que todas as pessoas que estavam envolvidas na produção do filme, elas foram sendo gentilmente tratadas pela espiritualidade, né? E o Divaldo teve essa abnegação de emprestar a sua história pessoal tão íntima, né, para poder levar essa mensagem de paz para o mundo. É realmente um filmaço. Ele está no stream. Inclusive também ele está estreando no Telecine, viu, Paulo? Posso falar a data aqui? Sim, por favor. Espera aí, só um pouquinho. Dani, só enquanto você procura aí a informação, eu queria avisar as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, que adquiram o livro, se não for no nosso site, na sua casa espírita, porque as casas, Dani, perderam muito a forma de arrecadar recursos para se sustentar nessa pandemia. Então, o meio que as casas se mantêm é almoço, jantares, eventos e livros. Então, só o que se pode fazer agora é vender livro. Então, vá na sua casa espírita, procure a livraria, ou compre do nosso site aí, que estará ajudando as casas do movimento espírita do DF. E aí, tem 2 livros excelentes. Também, viu, Paulo? Na Comunhão, na FEDEF, né? Isso. Comunhão Espírita tem a livraria aberta todo dia, podem passar lá. E parte da renda também está indo toda também para a Mansão do Caminho, uma parte dela, bem legal. O filme, Paulo, ele está disponível no streaming, no Google Play, no Now, e desde o dia 5 entrou na grade do Telecine. Ótimo. Bom, eu recomendo, viu? É um excelente filme, muito bom mesmo. Vamos fazer essa pergunta aqui da Eliane, Paulo, da Eliane França? Vai, Marcelene. Olha só. Dani, olha o que a Eliane quer saber. Ela quer saber o seguinte: em relação à constelação familiar, qual o lugar do padrasto? Ele pertence ao sistema familiar, visto que não tem laço de sangue? Então, o padrasto, ele é o segundo marido dessa mulher, né? Então, com relação aos filhos, esse padrasto precisa sempre reconhecer que o pai é o primeiro marido, né? Então, ele precisa dar um lugar no seu coração, ele precisa entender que ele é o segundo marido daquela mulher, né? Ou o terceiro, não sei qual é a ordem, mas que ele saiba qual é o seu lugar naquela relação. E com relação aos filhos do primeiro casamento que não são dele, ele precisa estar sempre em conexão com o pai dessas crianças, reconhecendo que ele é simplesmente o segundo marido da mulher. E quem é o pai vai ser sempre o pai biológico daquela pessoa, mesmo que não conviva, mesmo que não tenha acesso, mesmo que tenha falecido. O pai biológico é sempre aquele primeiro. E ele se colocando como segundo e olhando para esse primeiro marido, para esse pai, com respeito, a relação vai se dar com muita leveza, com muita tranquilidade com esses filhos, porque eles percebem que esse padrasto ou essa madrasta respeitam a mãe e o pai deles, né? Então, quando a gente dá lugar no nosso coração para quem veio antes, a paz se estabelece e tudo flui, porque respeita a relação anterior, respeita a lei da hierarquia, a ordem com que aquela segunda relação se estabelece, ela admite e olha com respeito, com amor para a primeira relação, e ela não exclui o pai, nem exclui a mãe, no caso a madrasta, né, não exclui a mãe, e o padrasto não exclui o pai. Então,
a relação se dá nesse fluxo, nessa ordem do amor. Dani, tem diversas perguntas e o tempo é implacável. Eu vou tentar aqui trazer algumas. Vou responder mais curto também, tá, Paulo? Tá, olha só, tem uma aqui que não pode deixar de responder, porque toca num assunto muito grave, que nós vamos trabalhar ele o mês que vem todinho, que é o suicídio, pois é o Setembro Amarelo, né, e é o mês mundial de prevenção e pós-venção ao suicídio. É da Kathleen Rodrigues. Sobre essa falta de movimento na vida por causa de algum percalço na vida, existe uma linha tênue desse processo de maturidade e do suicídio interno pela falta de agir? Eu acho que cada caso é um caso, sabe, Paulo? E a pessoa se sentir tão estagnada, né? Eu acho que é isso que ela está perguntando. Ela não consegue se desligar, né, dessa pulsão de morte, de algo que a atrai para o autoextermínio, né? E nem sempre é essa falta de agir, às vezes é justamente uma ação em direção à morte que essa pessoa está empreendendo, né? Então a gente precisa olhar com muito respeito para o livre-arbítrio, né, dessas pessoas, olhar e prestar o máximo possível, né, de assistência, de ação, né? Agora, a gente também não ficar julgando algo que a gente conhece tão pouco daquela pessoa, como pegar e olhar para uma pessoa em pleno sofrimento e dizer que ela está imatura, ou que ela está parada no tempo. Eu acho que é muita arrogância a gente olhar para uma pessoa com uma pulsão dessa, a gente não faz ideia, né, da dor que ela está sentindo. Eu acho que ela estava falando dela mesma aqui, Dani. Eu jamais julgaria uma pessoa, né, com uma situação dessa. Agora, se alguém está passando por essa sensação de se sentir tão atraído assim para uma pulsão de morte, eu posso falar um pouco de constelações familiares, Paulo? Sim, seu trabalho. Nas constelações, muitas vezes, é alguém do nosso sistema que já morreu e que foi excluído, foi mal visto pela família como um todo, e que nós, por um amor cego e inconsciente, a gente se identifica com aquela pessoa que foi excluída do sistema. Então, algumas vezes, numa constelação familiar, a gente consegue olhar para esse excluído, dar um lugar para ele no nosso coração, e naquele momento em que eu dou lugar a essa pessoa que foi excluída no meu coração, eu não tenho mais esse impulso em direção à morte, porque já foi visto, já foi reincluído no meu coração, ele já encontrou um lugar de pertencimento. Então, aquela pulsão de morte vê esse movimento inconsciente diminuir. É como uma panela de pressão que você diminui aquela pressão, né? Muitas vezes, o que a gente vê numa família, se uma pessoa efetivamente comete o suicídio, algumas vezes outros descendentes assumem aquele lugar. Porque o excluído ainda não foi reincluído no sistema. Então, foi lá se suicidou. Quando você vê, uma outra pessoa do sistema está manifestando aquela mesma vontade, às vezes um descendente daquele que se suicidou, né? Porque aquela pulsão ainda está presente no sistema familiar como um todo. Então, o descendente ele vai mostrando esse sintoma por meio dessa pulsão de morte. E quando a gente consegue olhar e incluir aquele que foi excluído lá atrás, às vezes 4, 5 gerações atrás, aquela pulsão de morte se apazigua e não tem mais necessidade de honrar aquele excluído. E na perspectiva do espiritismo, pode até ser que essa pessoa esteja perto, né, Dani? Possa estar influenciando e precisa de oração, precisa ser pertencida de fato, realmente, como espírito, como ser, né? Uma forma da gente olhar também, na própria sessão de desobsessão, porque eu tenho essa bênção, né, de também ter trabalhado muitos anos na mesa mediúnica, e quando a gente vê um irmão que está em sofrimento, e a gente poder olhar para ele e dizer, eu vejo a sua dor,
né? Você tem um lugar no meu coração. Ao invés de eu falar, você é fraco, você fraquejou, você fez besteira, você isso, você aquilo, né? Então eu saio daqui, porque quantos de nós, nas nossas existências pretéritas, quantas vezes a gente não se auto-exterminou também? Então quando eu saio desse julgamento, eu me coloco aqui, eu falo, eu vejo a sua dor, você tem um lugar no meu coração, é um outro tipo de apaziguamento que acontece, né, Paulo? A gente sente na gente, quando a gente fala desse lugar de humildade, de irmandade, né? Márcia. Olha, o Júnior está lembrando a gente do seguinte, Paulo, que a livraria da FEDEF está aberta todos os sábados, das 9 às 16 horas. Então, quem quiser ir à FEDEF comprar o seu livro, pode ir todo sábado, de 9 às 16 horas. O Júnior é nosso voluntário, nosso trabalhador da casa, que com a pandemia, Dani, nós tivemos que desligar os funcionários, pessoas queridas, mas que a gente não tinha condição de manter. E o Eloy Júnior é nosso colaborador voluntário lá, da equipe. Obrigado, Eloy. Um abraço. Deus lhe pague. Voluntários. Mais uma pergunta aí, Paulo? Quase acabando o tempo. Marcelene, tem uma aqui que era da família. CD, até anotei aqui, ó. Sofri muito maus tratos de meus pais, que achavam que chibata e safanões eram melhores formas de educar. Sofro ainda hoje as consequências dessa educação e não esqueço nem perdoo os maus tratos. Como fazer? Olha, a primeira coisa que eu posso te dizer é que eu vejo a sua dor, eu escuto o seu sofrimento, né? E nada no mundo vai apagar, né, esses fatos como tendo sido como eles foram, né? Esse é um lado que eu vejo a sua dor, e eu vejo também esse outro lado aqui. Eu também dou um lugar no meu coração para os seus pais, que eu imagino que dentro da infância espiritual dele, que todos nós temos, né? Dentro da cultura que existia na época, dos pais e avós e bisavós que eles tiveram, não como uma justificativa, mas como um elemento de compreensão, né, daquilo tudo, se manifestaram daquela forma. Então eu dou lugar para a sua dor, para o seu sofrimento no meu coração, mas eu dou lugar também para o amor dos seus pais, por você que se expressou dessa maneira tão violenta, né? Muitas vezes uma dor profunda que eles tinham e que só conseguia vazão nessa expressão da violência, né? Mas que você se respeite, que você entenda também, que você não ignore o que você sente, mas ao mesmo tempo procure ver além, né? As coisas que eles também, por outro lado, te deram, a própria vida, a própria experiência, né? A gente vê também aquele exemplo do Chico, que passou por maus tratos, mas que a gente não sabe o nível de dor e de inconsciência daquela tia que ele teve, que ficava dando garfada, são coisas muito difíceis. E Allan Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o nosso coração nunca vai bater do mesmo jeito por alguém que a gente considera um algoz do que por aquele que a gente considera um amigo. Mas, assim, quando é com mãe e pai, né, isso é ainda mais delicado. Eu te convido a olhar um pouquinho mais uma vez, né? Assumindo, sim, conexão com a sua dor, mas também vendo a vida, o amor, né? A forma de expressão que eles encontraram para você, que eu imagino que não tenha se restringido só a isso, tá? Eu tenho uma palestra aqui na minha página no YouTube, Daniela Migliari, escritora, que se chama, está na playlist de palestras e chama Honrai Vossa Mãe e Vosso Pai. Eu te convido a assistir, se precisar entrar em contato comigo numa das minhas redes sociais, esse @daniela.migliari é meu Instagram, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, porque existe sim esse seu lado, mas também existe um amor para ser ainda, né, desembalado nessa compreensão aí desses pais na sua existência. Ok. Tá chegando mais perguntas. Pega essas duas últimas que eu te passei aí, vamos ver se a gente consegue atendê-los, que eu acho que são, como a Dani falou, estou vendo a dor
que as pessoas estão expressando aí nas perguntas. Isso, então vamos lá. Olha, o G. Seabra disse o seguinte: o autossabotador geralmente entra nesse esquema de salvador, e aí a gente já vai juntar com a outra, que é da Aline Chaves. Como conviver amorosamente com familiares que operam ainda no modo da agressividade? Eu vou responder em separado. Coloca de novo aí a pergunta na tela. Você abra. Do autossabotador. O autossabotador geralmente entra nesse esquema de salvador. É um dos recursos, né, que a gente pode se autossabotar também ao ficar sendo agressivo, né, ao ficar sendo, enfim, aquele que condena os outros. O salvador é um dos muitos tipos que a nossa criatividade humana encontra, né, o salvador de se autossabotar. Existem muitas formas. Agora, eu gosto sempre de olhar para esses papéis em nós como estágios, não como algo a ser julgado na gente, é algo que nós passamos por ali. Foi um estágio que nos ensinou como que a gente pode voltar essa energia, ao invés de voltar para o outro, voltar para dentro de casa. Uma coisa que eu converso muito com o Rossandro Klinger, que é um grande amigo meu, há muitos anos já, sobre algumas sombras que às vezes se revelam no próprio movimento espírita, às vezes de mães e pais que não conseguem lidar com as famílias dentro de casa e ficam de segunda a segunda, né, no centro espírita. Agora, com a pandemia, a gente não está conseguindo fazer isso, porque a convivência no centro espírita ela é muito saudável, é como se fosse um postinho de gasolina que a gente vai para se reabastecer, onde a gente estuda, onde a gente pratica a caridade, né? Mas e o equilíbrio? E o centro espírita do lar? Eu estou fazendo evangelho no lar? Eu estou olhando para o meu marido, para minha esposa, com amor, com presença? Eu estou presente em casa? Então, assim, tudo na vida pode virar essa autossabotagem, né? Eu falo, eu estou lá fora salvando o mundo no centro, né? Mas eu não estou olhando a dor do meu cônjuge dentro de casa. Eu não estou olhando para a carência dos meus filhos. Então, aquilo que eu não estou conseguindo salvar em casa, eu estou tentando fazer lá fora. E, às vezes, é natural a gente fazer isso. Não é algo para a gente se acusar. Mas queiram ver, que a gente queira ver onde a gente está se auto-sabotando, onde a gente está deixando de olhar para a nossa própria situação para encontrar um equilíbrio. Será que eu preciso estar 7 dias por semana? Será que eu consigo estar 2, 3 vezes com equilíbrio? E também estar em casa, prestando atenção com o que está acontecendo ali? Eu acho que a palavra equilíbrio é algo que essa pandemia está trazendo muito para a gente. E também encontrar o essencial, né, nas nossas vidas, que a gente vê que o planeta Terra é um imenso centro espírita, né? Esse orbe imenso, não é só a nossa casa, todo e qualquer lugar é um lugar para a gente evangelizar e ser esse evangelho em ação, no nosso trabalho, onde for, né? Então, quando eu consigo localizar esse processo dentro de mim, eu não preciso projetar tanto ele fora, nessa autossabotagem do Salvador. Qual que é a segunda pergunta, Ana Marcelene? A segunda é a seguinte: como conviver amorosamente com familiares que operam ainda no modo da agressividade? Depende da agressividade, né? Porque se for uma agressividade física, né, aí é aquela história que a gente precisa aprender a colocar limites, porque o limite é uma das formas mais abençoadas de amor. Limite é amor, né? Então a gente precisa mesmo, às vezes, colocar um limite que ele pode ser comunicado, né? Olha, aí não cabe mais você falar comigo dessa maneira, eu não aceito mais dessa forma. Então, quanto mais calmo a gente conseguir responder essa pessoa, especialmente não na hora ali da raiva, mas numa hora que ela estiver mais tranquila, às vezes você enviar uma mensagem e falar assim, olha, não tem necessidade disso, eu consigo te entender, eu consigo te ouvir, né? Então, assim, eu acho que se for mesmo uma violência física, a gente precisa mesmo procurar recursos, né, para colocar um limite ali, e às vezes até força policial mesmo, gente. Ninguém precisa ficar ali,
naquilo, né? Agora, se é uma agressividade do linguajar e eu tenho que morar com aquela pessoa, eu preciso estar ali, eu também vou precisar encontrar formas de me defender, por exemplo, de encontrar meu espaço de silêncio, de talvez perceber o outro como uma pessoa que está em dor, né? Que aquilo ali não é pessoal comigo, é como ele se comunica com o mundo inteiro, eu só sou uma dessas pessoas, então não levar para o lado pessoal a agressividade daquela pessoa e procurar olhá-la com o máximo possível de amor, porque o nosso olhar de amor, vendo aquele grito, aquela violência como dor, né? Aí aquilo também, o olhar muda o observado, sabe? O observador muda o observado. Então, tem gradações disso, né? Porque também se for uma violência muito forte, o limite é um santo remédio. Lembrando Jesus, né? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, né? Então, o observador, às vezes, tem condições de mudar o observado. Às vezes não, quase sempre. Às vezes, Dani, né? Às vezes tem. O tempo, nosso amigo, nosso professor, nosso mestre, nos convida a encerrar. E eu peço que você, então, faça a sua despedida dessas pessoas que estão conosco. Muitos te agradecem pela leveza, pelo esclarecimento, pela palestra, por tudo, pela forma de abordar o assunto. Então, obrigado. E eu agradeço muito pela oportunidade, viu, Paulo? Deixo para todos aí meu abraço. A sua voz falhou um pouquinho, você pede que eu me despeça, é isso? E só as considerações finais para a gente despedir dessa galera maravilhosa que nos acompanha aqui. Maravilha. Não, primeiro que eu quero mesmo, né, agradecer, dizer que nessa dança, né, entre ser vítima e autor da nossa vida, que a gente possa olhar para esses processos assim com muita naturalidade, com muita fluidez, né, que a gente possa se sentir estimulado e convidado a sempre dar o passo seguinte, a querer ver. Usem ou abusem e abusem do seu pedir e obtereis para Deus, para que vocês possam estar sempre abertos para esse passo seguinte, né? Usem o Evangelho também, como aquele exemplo do nosso grande farol, que é Jesus, e principalmente estejam em conexão com a sua vulnerabilidade, com as suas dores, não precisa fingir que não está ali, mas utilize, né, esses insumos mesmo como uma possibilidade de autoestudo. Não é vergonha para ninguém ser humano, ser frágil, né, ser vulnerável. A gente está encaminhada, é algo natural. Então, quanto mais em contato a gente está com a nossa realidade, com o nosso pé no chão, sem ficar nos superestimando, porque a gente está tão recalcado, a gente tem autoestima tão baixa que a gente fica se superestimando, não precisa. Pode botar seu pezinho no chão, que é o sentido de humildade, né? Que vem de humus, terra, e il de pés. Bota o chão, né? Embaixo dos seus pés. Sente a sua realidade psíquica, as suas necessidades, para que você possa, momento a momento, buscar recursos de realidade para se melhorar. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo nessa mesma caminhada. Que todo mundo possa ver e encontrar em si mesmo, né, o maior instrumento da sua evolução. Então, Marcelene. Olha, muita gente agradecendo, Dani. Olha, a Beth Farias diz: live maravilhosa, muito esclarecedora. Deus a abençoe, Daniela. A Eliana também, parabéns pelas colocações, gostei muito, obrigada. Enfim, tem muitos comentários assim te agradecendo pelas palavras esclarecedoras e consoladoras. E nós também te agradecemos pela presença aqui entre nós, cada um na sua casa, né? Então, que coisa maravilhosa esse progresso, né? Muito bom, que a gente pode estar junto, né? Sem necessariamente estar no mesmo ambiente. Quer dizer, estamos no mesmo ambiente virtual, mas não no mesmo ambiente físico. Então, nosso agradecimento, Dani, olha, então, significa que nós vamos convidar você outras vezes para estar conosco. Tá bom? Maravilha. Vamos conversar de família, né? Tem tanta coisa para a gente aprender. Sim, sim. E por falar em família, amanhã, às 18 horas, nós temos
Olha só, uma live. E agora, jovem espírita? E o tema? Família, olha que interessante. Amanhã é Dia dos Pais, né? A gente aproveita e parabeniza todos os pais, né? Que continuem aí firmes nessa missão, né? Que é ajudar os pimpolhos, né, a seguirem o caminho do bem, né? Então, parabéns a todos os pais e convidamos a todos os pais, todas as mães, todos os filhos, né? A todas as pessoas a nos acompanharem a live de amanhã e agora Jovem Espírita com o tema família. Na terça nós também estaremos de volta às 20 horas e no próximo sábado também de volta às 18h30. Ok. Muito bem. Dani, muitíssimo obrigado pela leveza, pela abordagem. São assuntos que vão gerando dúvidas, então a gente vai futuramente trazê-las, se você nos conceder outra oportunidade, para discutir mais. A quem está nos assistindo, não esqueçam de assinar os canais. Assina o canal da Comunhão, assina o canal da FEDEF, da FEB TV. Assinar torna esse assunto, esses canais mais relevantes no mundo da internet, e aí vão ficar mais visíveis e acessíveis àqueles que não conhecem. Curtam e compartilhem, porque vai ficar gravado lá no YouTube, em todos esses canais que estão transmitindo, e as pessoas podem assistir depois e continuar aproveitando desse momento. E a gente mesmo pode rever, que às vezes aqui no momento, no calor, a gente foca em uma coisa, a gente assiste de novo, foca em outra e vai desenvolvendo um pouco mais a nossa percepção. Muitíssimo obrigado a todos. E eu convido, lembrando aí a palavra da Dani, que a Terra é um grande centro espírita, vamos então agora todos nós, em prece, unir os nossos corações, a nossa mente, nos conectar com essas colônias espirituais, com esses trabalhadores do bem, para que toda a nossa Terra seja envolvida nessas vibrações de paz e harmonia. Então, eu convido a todos a nos auxiliar na vibração, imaginando a figura de nosso Mestre Jesus à nossa frente, naquele gesto tão comum, onde ele impunha as mãos sobre as pessoas, aquelas mãos estendidas sobre nós, com aquela luminosidade característica de Jesus, envolvendo o nosso ser, envolvendo o nosso corpo, uma luz clara, calmante, e vamos dizer a ele: Senhor Jesus, que bom é estarmos aqui, Senhor, nesta casa, neste planeta, neste momento de transição. Sê conosco, Mestre, para onde quer que estejamos, possamos fazer a nossa luz brilhar, alimentada no carinho, no amor que nutristes para todos nós. Uma vez que nos dissestes que nenhuma de suas ovelhas seria perdida, aqui estamos nós, Senhor. Sê conosco. Como precisamos de Ti. Como a nossa vida ainda é vazia sem o Teu carinho, sem o Teu amor. Por isso, alcance o lar, Senhor, de cada um que está aqui conectado. A família, os amigos, as pessoas conectadas pelo coração, pelo sentimento, seja na parte espiritual, seja aqui conosco ainda. E ilumine esse nosso planeta, Senhor, para que essa transição, esse mundo de regeneração, encontre em nós elementos ativos, firmes e perseverantes no bem. Graças te damos. Guarda-nos na tua paz. Que assim seja.